Olá, meus queridos alunos, com uma alegria encontramos mais uma vez. Hoje nós vamos tratar da escola sem partido, um tema importante na atualidade, né? Nós temos aí o projeto de lei 7180, que é de 2014, que está tramitando ainda na Câmara Federal, e nós vamos fazer uma análise crítica desse projeto e aquilo que ele significa e representa para o mundo da educação, né? Então, no dia 26 de janeiro de 2014, o advogado Miguel Najib, né, ele é fundador e presidente aí de uma das principais organizações, né, de ideólogos da educação, o projeto Escola Sem Partido. Ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal, contra o presidente do INEP naquela ocasião, porque o acusou de crime de abuso de autoridade e ato de improbidade administrativa. Né? Por quê? Por conta dos temas da questão do edital do Enem, as próprias questões que são recorrentes nas provas. E isso, naquela ocasião, já incomodou o indivíduo Najib aí, Miguel Najib, porque tratava da diversidade cultural, tratava da questão do gênero, denunciava questões ligadas a violações de direitos humanos, tratava de uma educação sexual, falava da questão específica, né, de temas da sociologia, da filosofia, como, por exemplo, a questão da identidade de gênero, e, inevitavelmente, também vai abordar questões históricas do Brasil, como ditadura militar. E isso foi um desagrado, né, para o senhor Miguel Najib, que protocolou essa representação contra o presidente do INEP. Né? O motivo declarado por ele e por essa instituição foram as ilegalidades, né, contidas no edital do Enem de 2015, mais especificamente as regras da redação, cujo ponto foi a violência contra a mulher. Né? O hábil Najib, né, me desculpem aqui um requinte de ironia, mas vocês vão concordar comigo quando entender melhor o que eu pretendo discutir, né? Ele vai dizer, ele apontou aí uma dissimulação, né, na prova e principalmente no que diz respeito à abordagem do tema, ao longo de pouco mais de 12 páginas da peça que ele protocolou na Procuradoria contra o presidente do INEP, porque lá estava atribuído nota 0 à redação que desrespeitasse os direitos humanos. E segundo o ideólogo, Najib, advogado que protocolou e o mentor da escola sem partido, o crime de abuso de autoridade, né, o presidente do INEP teria abusado de autoridade, porque, segundo ele, a questão do crime ligado, né, à violação, né, da mulher, aos crimes de liberdade, né, de violações, os crimes sexuais ou crimes contra a mulher, na visão dele, daqueles que comungam com ele da escola sem partido, atenta contra a liberdade de consciência e de crença. Né? Então, na página, né, da ESP, da Escola Sem Partido, a notícia, né, a notícia de que o Ministério Público arquivou essa representação dele, veio ilustrada, né, com uma imagem icônica aí de censura, né, dizendo que o Ministério Público fez uma censura em relação a ele. Visivelmente a força, né, gente? Mão silencia uma boca, ele põe mãos que silenciam uma boca, não pode falar e impede também violentamente os olhos de ver. Então, essa ideologia da escola sem partido vai dizer que houve um cerceamento nessa liberdade de crença e de consciência, porque, segundo eles, a ideia do crime sexual ou a violência contra a mulher é uma questão que cabe liberdade de interpretação. Não é uma questão que trata do texto de lei, muito menos mecanismo defendido pela ONU, declarações internacionais que já estão em vigor há muitos anos, e principalmente os princípios básicos de direito e proteção aos direitos humanos que estão evidenciados na nossa Constituição Federal. Eu imagino que o senhor Najib e toda essa horda de defensores da escola sem partido não devam ter lido a Constituição Federal naquilo que ela prevê, naquilo que ela defende, e principalmente dizer que a questão de violência sexual ou abuso contra a mulher
pode ser resolvido simplesmente por uma questão pessoal de crença ou identidade daquele que pensa. Então, o crime sexual contra a mulher ou a violência contra a mulher deixou de ser crime na visão daqueles que têm a sua liberdade de crença religiosa, possam pensar diferente de que, por exemplo, um estupro não seja uma violação ao direito da mulher, não seja um crime praticado contra a mulher, numa visão estrábica, né, dentro daqueles que têm ali uma associação, né, da liberdade de consciência e de crença, segundo os defensores da escola sem partido. Vocês me desculpem uma certa indignação, mas é um absurdo a gente ler, ouvir e saber que esse senhor advogado, e aliás meu colega, né, protocolou uma representação no Ministério Público contra o presidente do INEP, baseado nessa afirmação. E nós ainda tivemos uma série de deputados estaduais, federais, que protocolaram projetos de leis para que isso vire lei, para que isso de fato surta efeito e que a escola sem partido deixe de ser do campo da ideologia para o campo da afirmação positiva, do campo da lei. Quer dizer, é um absurdo total, né, gente? Infelizmente, um absurdo total. Então, há inúmeros exemplos, né, de como esse site da escola sem partido, cujo propósito é lutar contra o que eles chamam de doutrinação ideológica, né? O que eu estou fazendo aqui é doutrinação, né? Com certeza na visão estrábica dessas pessoas. Assim como a Terra é plana, né? Quem defende esse tipo de projeto, com certeza, foge um pouquinho dos princípios racionais e da humanidade, né, gente? Então, aqueles que defendem aí a doutrinação ideológica, né? Falam que isso é doutrinação ideológica. Entre as medidas que eles sugerem estão a ideia, né, além da ideologia e da linguagem, né, policialesca, de policial professor, aqueles que produzem o material, aqueles que desenvolvem aulas, atividades, cursos, né, pressupõe ser todo professor um criminoso potencial. Porque na visão dessas pessoas, todo professor que manifestar, que explicar, que mesmo na abordagem do seu conteúdo, como essa que eu estou fazendo aqui, eu estou abordando o meu conteúdo de sociologia, de cultura contemporânea, de filosofia, de direito constitucional, de direitos humanos, porque eu milito em todas essas áreas e eu tenho know-how para falar e abordar esses temas. Eu não estou inventando esses temas para ficar fazendo apologia disso ou daquilo. Eu estou falando a partir do meu conteúdo e do viés do tema tratado e proposto para essa videoaula. Então, que essas pessoas, então, gente, eles supõem que todo professor que fale, que aborde gênero, que aborde identidade, que aborde agressão e violência contra a mulher, que aborde as teorias e as doutrinas de direitos humanos, que aborde temas ligados à política, socialismo, comunismo, ou que fale do fascismo, que fale do nazismo, estariam fazendo doutrinação. Então, considera que todo professor, então, potencialmente já é um criminoso por tratar desses temas na sala de aula, né? É este molde, então, padrão, né, que o deputado federal, um dos que protocolou o pedido, Isalci Lucas, né, do PSDB do Distrito Federal, usou para apresentar o projeto PL 867, o que oficialmente está tramitando é o 7180, tá, gente? Hoje esses projetos, né, visam banir do ensino a doutrinação ideológica, né, e instituir uma escola sem partido, né? Segue em andamento em 7 estados, ó, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul, Pará, no Distrito Federal, em Alagoas, já foi aprovado, né, pela Assembleia Legislativa do Estado o projeto sem partido. Então isso saiu do campo só da denúncia, do campo só de protocolar uma representação contra o presidente do INEP e virou projeto de lei que está já tramitando. E lá em Alagoas, infelizmente, já foi aprovado em nível estadual, né? Então, a inconsistência do projeto aparece já na argumentação, né, que justifica o objetivo do projeto. Qual é? Garantir a neutralidade política, religiosa e ideológica. E, ao mesmo tempo, a pluralidade de ideias. Opa, eu não estou dizendo que é mais ou menos igual aos defensores de terra plana, gente. Olha, como é que eu posso garantir neutralidade política, religiosa e ideológica e, ao mesmo tempo, garantir a pluralidade de ideias, gente? Se eu estou querendo tolher as ideias diferentes daquela que eu acho correta,
daquela que a minha convicção religiosa ou ideológica acham que são corretas. Eu quero calar a boca do que fala diferente do que eu penso. E ainda se eu estou dizendo pluralidade de ideias, como que eu posso garantir neutralidade política e religiosa e ideológica ao mesmo tempo fomentar a pluralidade de ideias? Quer dizer, um absurdo total, assim como terra plana, assim como outros absurdos que a gente vê por aí, pessoas nas ruas defendendo projetos, ideias e atividades absurdas assim, né? Então, bom ou bem, se é neutro ou não, se é plural ou não, quer dizer, ser ao mesmo tempo duas coisas antagônicas é impossível, né, gente? É excludente, é bastante difícil. Não tem como eu garantir a neutralidade e ao mesmo tempo falar que nós vamos defender pluralidade de ideias. É totalmente absurdo, é um despautério, né? Mas a contradição, gente, não é o único nem o maior problema do projeto Escola Sem Partido, né? Pouco se fala, por exemplo, das enormes coincidências da Escola Sem Partido, gente, uma verdadeira batalha travada em torno ao negócio de livros didáticos, né, em meados da década aí passada, né, de 2014, 2016, né? Ela foi criada exatamente para se estender essa visibilidade adquirida, né, pela entidade e seus ideólogos, como o Najib, né, nos últimos anos. Ela está diretamente ligada à editora de livros, à fábrica de livros, né, como a Nativa Abril, a espanhola Santillana, em abocanhar aí uma fatia de um mercado altamente lucrativo, né, gente, responsável por 50% do faturamento da indústria editorial brasileira. Então, junto com a criação da Escola Sem Partido, há um fomento do crescimento de lucros de editoras interessadas em material didático também. Pode não ter associação explícita e direta? Sim, mas nós não somos bobos, né? Que há, sim, alguma relação clara, com certeza há, nem que seja para a viabilidade dos projetos, de visibilidade da Escola Sem Partido e de viabilidade da impressão de livros com mudanças editoriais, que vai potencializar lucros ainda maiores que os 50% aí das que já estão estampadas nesse slide que você acompanha comigo. Então, nós vamos ver aí, gente, investimentos públicos, né, em livros, como, por exemplo, no Programa Nacional do Livro Didático, no PNLD, que hoje, né, na atual gestão do governo brasileiro, foi entregue, o PNLD foi entregue ao Centrão, ao Valdemar da Costa Neto, aquele famoso lá do Mensalão, né? Tá nas mãos dele. O orçamento do PNLD, gente, é um orçamento dos mais bilionários que o governo federal tem e está na mão do Valdemar da Costa Neto, né? O Programa Nacional da Biblioteca, né, o PNBE, respondem por cerca de 25% das receitas também do setor. Então vocês estão vendo que reúne aqui 75% de faturamento. Que tem alguma história, que tem algum comprometimento, é certeza que sim, né, gente? Então, como é comum no nosso singular liberalismo, né, também no mercado de livros didáticos se configurou, principalmente nessas últimas décadas aí, excessivamente dependente do Estado, né, monopolizando a editora, financiando livros, mandando comprar material didático para a rede pública de ensino, de editoras específicas, né, naturalmente, né, com várias denúncias de superfaturação, né, de superfaturamento desses livros, né, entre outros meios de pressão, né, cujo objetivo era então tirar do mercado as pequenas editoras, os grupos pequenos, né, aqueles que têm ali um compromisso mais direto com a educação, que fundamentam uma política voltada para direitos humanos. Então o governo, né, com uma natureza nitidamente ideológica, ele cria também, ele patrocina e também o Escola Sem Partido, por conta de viabilizar mecanismos de lucro relacionado com o mercado editorial, né? É essa explícita denúncia de vários órgãos que lidam propriamente com essa temática, inclusive o Sindicato de Professores das Escolas Particulares do Distrito Federal, que é de onde eu tirei essas fontes, tá? Tá aqui embaixo comigo, ó, tá? Não inventei nenhuma delas, tá? Aqui embaixo você pode acompanhar no slide. Então, com a criação da Escola Sem Partido, em 2004 para frente, 2014 também, ela tomou grande ponte, né, por conta do protocolo da denúncia aí da representação,
amplia então esse debate, ao mesmo tempo que desloca o foco dos interesses mercadológicos e econômicos, né, para uma iniciativa de caráter civil, autônoma, né, de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação política e ideológica. Então essa é a desculpa, essa é a roupagem para o discurso oportunista que está por detrás da escola sem partido, né? A intolerância e o autoritarismo, né? A principal estratégia, então, da escola sem partido é apostar na ignorância, não apenas intelectual do seu público, mas a esmagadora maioria dos que denunciam a doutrinação ideológica, né? Ou vociferam, né, contra Paulo Freire, que é petista, comunista, que distorce a educação, que não é essa a educação que eu quero para os nossos filhos. Mas o Paulo Freire é hoje o pedagogo mais respeitado do mundo. É o livro número 1 do curso de pedagogia em Harvard, né? Ele é adotado em toda grande universidade no mundo. Paulo Freire é adotado como livro, título, né, da cadeira da pedagogia. Mas no Brasil ele é demonizado, principalmente agora nesse atual governo, né? Depois que você tem um ministro Ventralbe na educação, promovendo e desfazendo todo o projeto de inclusão social, que o último ato da portaria ministerial dele, ainda ministro da educação, foi cortar recurso para deficiente físico e para negro não estudar e não fazer pós-graduação. Você vê o nível, né, de fascismo que compromete esse tipo de pensamento intolerante e autoritário, que também está carregado por detrás de escolas sem partido. Então a principal estratégia é falar que tem doutrinação, né? Então somos contra Paulo Freire, contra direitos humanos é coisa de bandido. Esse mesmo discurso que a gente vê correr em um WhatsApp, vê correr nas fake news que são aí disparadas pelos robozinhos, né, pelos bots que são ligados quando interessa a esse grupo, e ele vai disparar um monte de fake news, um monte de terrorismo, uma ideia que vai, né, pecaminosa da educação do professor, sobretudo um professor como o Adriano, que é sociologia, direitos humanos, filosofia, história, nossa, é demonizado por esse tipo de pessoa, né, que abomina alguém que fala a verdade, que estabelece traços marcantes a partir do ponto de vista sociológico, ideológico, científico. E isso incomoda muito aqueles que querem um autoritarismo, que querem um conservadorismo, que querem um bando de cordeirinhos pacíficos, acreditando e achando que tudo aquilo que vem desse tipo de denúncia ou desse tipo de proposta ideológica é correta. Infelizmente, ainda tem muita gente defendendo esse tipo de ideia, né, gente? Ainda assim. Então não há, né, da parte desses ideólogos, né, aí, a preocupação, por exemplo, em mostrar dados estatísticos que suportem as afirmações deles. Quer dizer, um exército organizado de militares transvestido de professores prevalece-se da liberdade de cátedra para impingir-se aos alunos a sua própria visão de mundo. Olha, isso é um trecho retirado. Ou a imensa maioria dos educadores e das autoridades, quando não promove ou apoia a doutrinação. Mais outro trecho tirado do texto da escola sem partido. Ou ainda, a última, a instrumentalização do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários. E é um problema gravíssimo que atinge a imensa maioria das escolas e universidades brasileiras. Todos esses trechos são tirados dos ideólogos que fazem parte da escola sem partido, de políticos que apresentaram projetos de lei para que seja aprovada a escola sem partido. E é assim que eles se referem à educação, é assim que eles se referem aos educadores, é assim que eles veem uma educação que não pode falar de pluripartidarismo, que não pode falar de pluralidade de ideias, que não pode falar de gênero, de identidade social, que não pode falar de projetos que estão ligados, por exemplo, à evidência do que é o fascismo, do que é o nazismo, do que são regimes totalitários, do que é regimes totalitários de esquerda, como também foi o stalinismo. Então, quer dizer, essas ideias não podem ser tratadas e nem dialogadas, porque isso é doutrinação, segundo esses mentores da escola sem partido, né? Aí nós temos a listinha de projetos de leis protocolados, olha, a apresentação do projeto, né, que é o primeiro, que foi o carro-chefe, que deu início a essa discussão, é o projeto de lei 7180, em 2014, apresentado pelo deputado Erivelton Santana, do PEN da Bahia. Altera, então, o artigo 3º da Lei 9.394, que é a LDB,
E todos esses outros, gente, olha, foram apresentados a posteriori desse, né? E estão todos tramitando. Nós temos aí uma média de 20 projetos ligados à escola sem partido, tá? Então, a liberdade do ponto de vista de quem? Né? A lei, o artigo 1º, né, da proposta do projeto de lei 7180, que é o projeto que cria a escola sem partido, ele fala de liberdade. Mas liberdade do ponto de vista de quem? Esta lei disciplina o equilíbrio que deve ser buscado entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender, no âmbito da educação básica e em todos os estabelecimentos de ensinos públicos e privados do país. É o trecho do artigo 1º do projeto 7180, né? Que foi um copia e cola do projeto apresentado pelo advogado Najib, né? Que ele mesmo protocolou um projeto que poderia ser a espinha dorsal para quem quisesse copiar e apresentar nos seus estados, né? Então, a liberdade de ensino e aprendizagem já estão estabelecidas na LDB e na nossa Constituição, gente, né? A necessidade de criar um projeto de lei que prega esse conceito mostra outro entendimento de liberdade. Com certeza, assim como eu já disse para vocês, quando o fascista usa do discurso de democracia para dar ênfase nas suas práticas autoritárias, em nome da democracia, eu falo, em nome da democracia nós damos um golpe, em nome da democracia nós tomamos e fica 22 anos o golpe civil-militar de 64. Opa, a mesma coisa aqui. Essa liberdade, com certeza, não é a liberdade filosófica, não é a liberdade consagrada na lei, que já existe na LDB e na nossa Constituição, né? Fica evidente nos artigos do projeto 7180 que essa liberdade é a vedação, é a mordaça, é calar a voz de discursos que defendem vida, que discursos que defendem a integração social, que defendem, sobretudo, práticas que são rótulos defendidos por partidos de centro-esquerda. Homofobia, gênero, identidade, Lei Maria da Penha, proteção da mulher, né, todas essas questões ligadas a projetos de inclusão, tudo isso que vem sendo demonizado pelos extremas direita, né, está evidenciado nessa liberdade aí. Então, a liberdade, na verdade, não é uma liberdade. É uma tentativa clara de calar a boca daqueles que falam diferente do que os conservadores, fascistas e intolerantes gostam de defender, né? A Constituição e a LDB, gente, fala em educação plural e democrática. Tá lá, já está aprovada, é a carta máxima, é a lei máxima do nosso país. Né? Ela já tem os pré-requisitos para garantir essa liberdade, essa suposta liberdade que agora estão querendo mudar. Essa liberdade por mordaça, essa liberdade por conservadorismo. A liberdade que já é existente, que consagra educações de qualidade no Brasil e fora dela, por uma liberdade que está disfarçada pelo lobo mau de calar a voz, de calar a boca, de impedir que se expresse, de impedir a pluralidade cultural, a pluralidade partidária, a pluralidade de gênero, de identidades e outras mais pluralidades que são consagradas pela ONU, pela Constituição e que agora querem tirar, querem fazer com que esse trecho seja invalidado por oportunismos de quem não aceita a diversidade. Então, para compreender, então, de que liberdade se fala, né, vale olhar, então, para os proponentes e apoiadores aí da Escola Sem Partido. Criado, então, em 2004, evidenciado em 2014, né, pelo Miguel Najib, foi só em 2014, né, que o movimento ganhou corpo através desses projetos de lei. O primeiro foi apresentado por Flávio Bolsonaro e o segundo por seu irmão Carlos Bolsonaro, né, do PSC do Rio de Janeiro. Os dois foram os primeiros a apresentar o projeto do copia e cola do Miguel Najib. Depois outros foram apresentados, que foram incorporados nesse, né, do Heriberto, do 7180. Né? Então, dos 31 convidados, apenas 10 para debater na Câmara, na Constituição, na sessão de Constituição e Justiça, na Comissão Educacional que discutiu esse projeto, dos 31 especialistas convidados, apenas 10 eram da oposição, né?
Então trouxeram uma grande maioria de pessoas que têm um pensamento conservador, evangélicos, direcionado para a intolerância de minorias, que visa a ideia e o papel da mulher, né, com preconceito, com misoginia. Então, trata-se de garantir a hegemonia da perspectiva conservadora, ao invés de fazê-la dialogar com visões diferentes, para se construir uma educação mais democrática, neutra e verdadeiramente livre, que é o que está lá no artigo da nossa Constituição Federal. Tá? O que defende o Valdir Heitor, né, Barzotto, que é professor aí da Faculdade de Educação da USP, né, de São Paulo. O que ele fala? A dimensão política não pode ser retirada dos eventos humanos, portanto, nem da educação. A tendência de fato é silenciar toda e qualquer visão mais à esquerda ou de promoção da igualdade e respeito à diversidade. Eu já disse isso. Puxei aqui a flechinha, pus o quadradinho em azul. Igualdade à diversidade, diversidade de gênero e educação sexual. Vocês lembram bem da cartilha que eles associaram com Fernando Haddad? O fake news da cartilha da homofobia, o kit gay, que o Fernando Haddad, né, teria criado e que se ele fosse eleito seria implantado nas escolas. Vocês lembram desse fake news? Né? Foi desmistificado por várias vias, mas até hoje tem gente que fala do kit gay. Fake news durante a campanha contra o candidato da esquerda. Né? Então, quer dizer, isso é uma verdade, isso é uma realidade. Né? Então, criam, disseminam factoides, né? Distorcem ideias, vendem e criam notícias falsas, veiculam calúnias contra pessoas para poder garantir essa suposta, entre aspas, verdade que esses grupos, né, conservadores querem disseminar, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso país e também no mundo. Né? Então, como a escola sem partido entende a educação? Olha, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. Quer dizer, eles tratam o aluno como audiência. Opa, nunca sentaram num banco de escola, pelo jeito. Não sabem o que é educação, não sabem o que a pedagogia ensina sobre educação. Esse modelo de audiência é um modelo lá da década de 30. Não é um modelo que se vige, que se espera, que se constrói, que se tem resultados ímpares no Brasil. Demonstra o quanto são conservadores, o quanto são despreparados, demonstra o quanto não entendem de educação e querem se meter no ambiente da educação. Né? Então, quer dizer, isso não é... O aluno não é audiência, o aluno é protagonista. Né? Definir os alunos como audiência cativa e professores como transmissores de conteúdos, né? Como a escola sem partido quer colar, né? Quer vender essa ideia, gente. Aqui está outra opinião da Russell, né? Da Terezinha, que é professora também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha o que ela fala aí em azul. É uma visão pedagógica ultrapassada, que entende o aluno como uma folha em branco, passivo, e estabelece uma relação hierárquica entre estudantes e professores, e não uma educação democrática, dialogada, protagonizada, em que o aluno é tão protagonista quanto o professor. O professor é um intermediador, ele é um mediador de conhecimento, mas o aluno constrói conhecimento. O professor aprende assim quanto ele também ensina. Tá? Então, uma visão ultra conservadora, ultrapassada, que demonstra o nível de cognição e de consciência crítica que esse pessoal que defende escola sem partido possui. Né? Então, a separação entre educação escolar e familiar é possível a respeito, né, as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar, né, procedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Tá aí mais um trecho do projeto 7180, né? E aqui, gente, me lembra a história, né, de um professor relata num dos livros, ele fala, ele dando aula no EJA, né, para alunos adultos de zona rural, e aí ele tá lá contando, né, ele tá lá
ensinando sobre o período medieval, e ele resolve então falar sobre trabalho medieval, trabalho escravo, forçado, violência, tal. E ele resolve caracterizar isso de uma maneira prática para que os jovens adultos pudessem contextualizar com a vida prática deles. Aí uma menina levanta a mão e fala: professor, então é o que a minha mãe passa, o meu pai bate na minha mãe todos os dias, meu pai faz ela lavar roupa, cozinhar, fazer isso. Então a menina deu um relato de violência doméstica na casa dela, aproveitando a oportunidade daquilo que o professor tentou contextualizar com a vida do cotidiano deles. Então tá aí estampado, olha, separação entre educação escolar e familiar é possível, né? Vocês estão vendo como que é contraditório essa escola sem partido? Vocês estão vendo como que a gama de confusões e de distorções, né, pendendo principalmente para um viés conservador religioso, o quanto que isso é prejudicial e pecaminoso para o processo de desenvolvimento integral do adolescente, da criança, né? Então, olha, como diz o Leandro Carnal, o pensar abomina gaiolas, né, gente? Não dá pra gente prender o pensamento, não dá pra gente querer impor às pessoas a ideia de que só possa pensar assim, só possa ler assim, o professor só pode falar aquilo que agrada, que está de acordo com o que eu acho correto. Não. A sala de aula e a escola, ela é múltipla, ela é variada. Nós temos ideia que concorda, outro que discorda, um pensador que a gente está a favor dele. Num outro tema a gente é contrário àquele pensador, mas é a favor daquele outro. Então, é isso que se faz a educação, né? A educação é plural, a educação é contínua, a educação é a multiplicidade de ideias, de debate. É assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos, é assim que nós criamos uma educação de autonomia para o nosso educando, né? E aí, por fim, para encerrar, né, fala-se muito, né, que o professor, sobretudo de humanas, ele vai doutrinar, ele vai fazer o menino ser socialista, comunista e tal, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Eu deixo aqui essa reflexão para encerrar o nosso vídeo. Se o professor, de fato, fizesse e conseguisse doutrinar a esse ponto os seus alunos, como é que a gente explica que a grande maioria dos nossos alunos são vidrados nos símbolos do capitalismo? Olha os símbolos: Coca-Cola, iPhone, Plus, McDonald's, Disney, Gap e outras tantas marcas. Quer dizer, se nós de fato, se o professor de humanas, se a escola de fato desse conta de doutrinar como a escola sem partido quer colar, quer dizer, como esses políticos conservadores, reacionários querem dizer, então por que que esses são os grandes e verdadeiros símbolos dos jovens e adolescentes hoje no nosso país, né? Então, é claro que não há essa doutrinação, é claro que cada jovem carrega consigo os pressupostos mínimos daquilo que também recebem ao longo da sua vida, na sua família. E a influência massiva do modelo liberal capitalista é muito infinitamente maior do que as poucas horas que um professor tem, mesmo se ele fizesse doutrinação, o que ele não faz, né? Ele simplesmente passa o conteúdo, avalia, abre o senso crítico, porque é isso que vai se exigir tecnologicamente dos estudantes fora do Brasil, nas grandes universidades desse país, tá bom? Fica a reflexão, eu agradeço e encontro vocês num próximo vídeo, tá? Um beijo, tudo de bom.